Olá, sejam bem-vindos ao Sementes de Cuidados, conectando mentes e natureza. Este é um espaço seguro, acolhedor, feito de profissionais para futuros profissionais. Aqui vamos falar sobre algo que muitas vezes é deixado de lado no nosso dia a dia, mas que é fundamental para a nossa vida, a saúde mental. Hoje, no primeiro episódio, queremos abrir o jogo e conversar sobre a pressão que enfrentamos e a barreira que, sem querer, criamos para não demonstrar vulnerabilidade. Afinal, por trás do jaleco, existem pessoas que também sentem, se cansam e precisam de ajuda. A gente sabe que a rotina da faculdade, seja em medicina, na enfermagem, nos cursos EAD, nos cursos híbridos, é intensa. São longas rotinas de estudo, plantões, estágios, tudo isso em meio a uma cobrança enorme por perfeição, e isso pode levar ao estresse, à ansiedade e até ao esgotamento mental. Para começar, vamos falar o porquê de termos a sensação de que não podemos ter problemas. Existe uma cultura de que, já que somos cuidadores, não podemos ser cuidados. Para nos ajudar a entender melhor, temos um convidado especial, o professor Ananias Neto, especialista em psicologia clínica. Seja bem-vindo, professor, ao nosso primeiro episódio do podcast. Fique à vontade, fala um pouco para a gente sobre essa questão toda da cobrança, né? Da pressão que tanto os alunos quanto os profissionais eles passam no dia a dia. Olá, boa tarde a todos, né? Uma alegria estar aqui com vocês nesse momento para nós podermos partilhar e falarmos desse tema tão importante, né, para a nossa vida, que é a nossa saúde mental, né? Quando nós entramos para uma área profissional que é cuidar de outras pessoas, né, vem uma responsabilidade muito grande. E uma das áreas lindas, bonitas e de grande responsabilidade é a área médica. Não ficando por baixo também a área da enfermagem, os outros cursos que nós temos. E quando você entra na faculdade, que é aluno, né, tem toda uma pressão da família, né? Olha, você está fazendo, é o melhor curso, vai lhe dar condições financeiras ótimas, você vai cuidar das pessoas. E a principal frase que se tem é: você vai salvar vidas. Nós somos treinados, preparados para salvar vidas. Mas até chegar a esse caminho de salvar vidas é um longo percurso, né? Noites de estudo, né? Tem que abrir mão de, às vezes, do lazer, né? Às vezes abrir mão de estar com a família. Nós temos muitos alunos que vêm de outras cidades, às vezes o aniversário de um filho, da esposa, do pai, da mãe, que você gostaria de estar lá, mas não pôde estar, ou tem que ir lá rapidinho voltar para casa porque no dia seguinte tem uma prova, tem uma PG, né? Tudo isso vai se somando ao longo desse percurso e vai trazendo algumas consequências, né? E nós vamos dando alguns sinais que nós precisamos estar atentos, tá? Então fiquem atentos a essa nossa conversa, nosso bate-papo, que nós vamos falar diretamente para você. Agora vamos falar sobre alguns sinais de alerta, tanto em nós mesmos ou em nossos colegas. Né? O estudante, né, especialmente na nossa faculdade, que nós temos uma metodologia ativa, ele tem duas opções de estudo: ou estuda ou estuda, né? Ele chega na sala de aula, o professor tutor vai acolher e ele vai partilhar esse conhecimento com os outros colegas. E dentro dessa metodologia é fantástica porque o aluno aprende, né, a ele mesmo buscar o conhecimento, ele se torna um pesquisador, né? Ele também adquire ali uma preocupação de chegar na sala de aula sabendo, né? E para isso, às vezes, ele vai reduzir nas 24 horas do dia alguma coisa, né? Você, na sua correria, pode esquecer, por exemplo, uma coisa básica de tomar o café da manhã, pode pular o almoço. Quando chegar ali às 3 horas da tarde, vai ter uma hipoglicemia, vai passar mal, né? Que vai gerar uma crise de ansiedade, uma tristeza. Vai esquecer, por exemplo, um detalhe importante de ter uma qualidade de vida praticando a atividade física e se alimentando bem. Do nada você começa ali com sentimentos negativos, de tristeza,
ou eu não aprendo, né? Eu sou burro, eu não tenho capacidade, vou desistir. Mas eu não posso desistir porque minha família está investindo muito em mim, né? Eu sou a esperança da família, né? E traz essa responsabilidade para si que às vezes nem a família está pondo essa responsabilidade. Com isso vem alguns sinais, por exemplo, dificuldade para dormir, né? Deita na cama, bola para um lado, um para o outro, né? Há relatos às vezes que alguns alunos trazem, né? Ontem eu vi o dia amanhecer e anoitecer, né? E ver a noite passar e fiquei estudando, porque eu pensei que não, passou a hora, ou simplesmente tentei dormir e não consegui. Então essa alteração no seu ciclo do sono é um sinal importante, porque se o sono está alterado, concentração já vai embora, vai ter dificuldade, né? O apetite, a fome também vai estar alterado. Você pode desenvolver ali uma irritabilidade, situações, conflitos do dia a dia com os colegas, às vezes um colega de quarto, que antes você tinha uma habilidade ali para lidar, agora pode ficar muito mais difícil, porque a sua paciência vai estar bem mais curta, né? A irritabilidade, a alteração do apetite, sintomas físicos, né? Às vezes está constantemente com diarreias, dores estomacais, cefaleias, dores de cabeça, né? Dentre outros, você começa com queda de cabelo, começa a aparecer sinais na sua pele, manchas roxas, e você não sabe por quê. Isso são sintomas de estresse, né? São sintomas de ansiedade. Então, a esses sinais, procure um especialista, procure ajuda, né? Converse com alguém. Tá? O princípio de tudo, uma hora vai passar, né? Essa hora, esse tempo que cura tudo pode ser longo. E em vez de melhorar, curar, ele pode complicar algo que era simples e fácil de resolver, que poderia resolver com uma conversa com um amigo, tá? Se você já se identificou com algum desses pontos, ou se você já observou se o seu amigo também, acolha ele, você não está sozinho. Faça a sua parte e apenas pergunte: você está bem? Está tudo bem? Nunca deixe sozinho. Isso. Há uma premissa muito importante, né? Nós tirarmos ali 10 minutos, 8 a 10 minutos do nosso dia para conversar com o colega, dizer: olha, estou aqui, como é que você está? Né? Como é que foi seu dia? Como é que foi sua noite? Como é que está a sua família? 10 minutos por dia é o suficiente. Simples, né, professor? Simples, né? Mas professor Ananias, eu não sei o que falar. A preocupação não é o que falar, é escutar, né? Para nós podermos falar, primeiro nós precisamos escutar. Então esses 10 minutos não é para você aconselhar o colega, é para você escutá-lo. Escutar sem julgamento. Sem julgamento. Uma escuta acolhedora, né? Uma escuta que a gente chama qualificada. E o médico, o enfermeiro, ele é treinado para isso, né? E ter esse ouvido acolhedor, escutar com amor sem julgamento, tá? Então a primeira coisa que nós podemos fazer para ajudar os nossos colegas é se colocar ao lado e dizer: estou à sua disposição, e escutá-lo sem julgamento. Mas eu não sei o que fazer. Você se colocando ao lado do colega já está fazendo muito. Lembre que você não é médico ainda, você não é enfermeira ainda, não é nutricionista, qualquer outro curso. Você vai acolhê-lo e vai ajudá-lo a conduzir esse colega que está precisando até um profissional. O profissional, sim, é que vai conduzir, né, essa ajuda, né, vai dar esse auxílio ali ao esse colega que está precisando. Professor, então vamos falar do burnout? O burnout ele é caracterizado hoje em dia por 3 pilares principais. Então, conhecer esses pilares é o primeiro passo para se proteger, para se cuidar. Então a gente lê muito sobre a questão do esgotamento emocional, a despersonalização, a diminuição dessa sensação de realização profissional. Fala um pouquinho para a gente desse movimento, né? Essa crescente que a gente vem vivendo em relação ao burnout, a multitarefas, autoexigências, né, excessivas, né, que muitas vezes culmina nessa doença, né? Fala um pouco pra gente. O burnout não é nada mais, nada menos do que o esgotamento mental e físico, né? E esse esgotamento emocional, que é um do tripé do burnout, é você dormir e acordar cansado. Parece que você dormiu a noite todinha. Final de semana teve um feriadão prolongado, sexta, sábado, dormir
não assisti série, no final só dormi, mas na segunda-feira, comecei a segunda-feira exausto, morto de cansado, né? E isso é um sintoma emocional de que você está com essa exaustão mental. Você descansou fisicamente, mas a sua mente continua ali com aquela sensação de cansaço, né? Que é um cansaço que não é só físico, ele é mental. Tá? Essa despersonalização diz respeito, né, a um sintoma que muita gente desconsidera. Às vezes nós encontramos profissionais de saúde que a gente considera ele frio, mas a exaustão é tão grande que a empatia já não é ser empático com a dor do outro, né? Não é que ele não é empático, é que ele está sofrendo de burnout, tá? E isso às vezes nós percebemos nos nossos colegas estudantes também. Às vezes até percebe que o colega está triste, mas a dor não é minha. Tem um distanciamento do outro. Não tem nada a ver com isso, o problema não é meu. O problema não é meu, né? Você que fique com o seu problema, eu cuido mal dos meus, não posso te ajudar, tá? E pode ser também aquele colega que antes era ativo na sala de aula, participativo ali nas redes sociais, sempre postando alguma coisa, animando um grupo, sempre participava ali das resenhas ali da sexta-feira à noite, né? Que é legal os colegas se reunirem em um sítio no final de semana. Tem um lazer que nós podemos fazer aqui, do nada esse colega some. Não publica mais nada, não dá mais sinal de vida no grupo, né? O convite para o aniversário do melhor amigo dele, ele já inventa uma desculpa, que tem um trabalho, tem uma prova para fazer, tem um estágio para ir, e às vezes a turma sabe que não é, estuda com ele e ninguém está com esse trabalho todo, né? Então essa despersonalização é justamente isso, esse esfriamento, né? De esse tirar o sentimento do outro. Tá? E o último tripé é a diminuição da realização profissional, né? Chega um momento que está tão exausto, que a pessoa chega o que nós chamamos, em outros termos, síndrome do impostor. Eu não sou capaz. Nossa, eu comecei medicina, enfermagem, nutrição, estou empolgado, mas ali no meio do semestre, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Não tem mais sentido eu levantar da cama de manhã e ir para a faculdade passar o dia todo. Por que eu estou fazendo isso? Não vale mais a pena, tá? Então seria esse esvaziamento, tá? Não sentir mais prazer em algo que antes era prazeroso, por exemplo, estar ali estudando a faculdade dos seus sonhos. Se sente útil, né? Eu não sou capaz de fazer. Sentimento de inutilidade, né? E aqui começa a surgir aqui um sentimento que é muito perigoso, né? A psicologia vai definir como psyche, né? Que é uma dor psicológica. Tem alguns pacientes mesmo que falam, doutor, dói na alma, dói, machuca. Mas como é que a gente vai explicar para um familiar de uma dor que não tem nada quebrado? Sim. Né? Não tem uma fratura, não tem um corte, né? Não é uma dor de cabeça que a gente consegue ali assimilar. Cognitivamente, às vezes, para os familiares é difícil compreender. E se não tem essa validação desse psyche, desse sofrimento psicológico intenso, né, isso só piora o quadro desta pessoa, tá? E como é que esses sinais, professor, eles se manifestam na nossa vida? Eu como estudante, né, como que eu vou saber, ou eu como estudante, como que eu vou identificar isso no meu colega, de repente, para que eu consiga orientá-lo, ajudá-lo, ou até mesmo eu, numa necessidade, buscar ajuda? Isso, vamos dividir aqui por sintomas, né? Os sinais físicos, dores de cabeça, né? Dores de estômago, diarreia, né? Dificuldade na digestão, né? Pode aparecer, né, coceiras, alergias na pele. Quem tem sinusite, enxaqueca, pode estar propício a ter uma crise nesse período, né? Dores musculares. Eu não fiz nenhuma atividade física, mas acordei com a lombar toda dolorida, né? A tensão está tão grande que a lombar está dolorida. Mudanças no comportamento, a pessoa está mais irritada que o normal, né? A concentração, antes ele pegava um conteúdo ali, um artigo, ele lia rapidamente, ele compreendia o artigo. Agora ele lê uma frase 2, 3 vezes e não lembra mais o que ele leu, né? Então essa dificuldade de concentração é bem visível, tá? A pessoa estava sempre sorrindo e do nada ela
tá mais fechado, começa ali o isolamento social, some das redes sociais, some da presença física ali no meio das pessoas. Isso é um sintoma comportamental e cognitivo. Por exemplo, ele olha para o colega, meu Deus, qual é o nome dele? Né? A memória vive perdendo as chaves, e antes não era assim. O que é que está acontecendo? Pode ser um sintoma de burnout, essa exaustão física e mental que está acontecendo com você. E um pessimismo constante. Né? Vamos marcar algo no final de semana. Vai dar certo não, está chovendo muito esses dias, nós estamos em pleno verão. Ixi, é muito longe. Sempre está aquele do nada, ele vira o do contra, né? Sempre tem uma desculpa para não fazer porque não vai dar certo, é ruim, é difícil, é impossível realizar isso. Então, o melhor caminho, professor, para quem ainda não tem burnout é procurar prevenção. E para quem tem burnout, né, ou quem suspeita, é procurar um profissional, né? O senhor poderia dar algumas dicas de como que essa pessoa poderia já ir, né, realizando alguma atividade, alguma estratégia que ele possa já ajudar nisso, possa ir ajudando ele nesse sentido, se ele se identificou até agora com o que o senhor acabou de falar sobre essa questão das dores de cabeça, da irritabilidade, dessa dificuldade de concentração, o que essa pessoa pode fazer para tratar isso de maneira prévia, assim, claro, sem retirar aí a importância de procurar ajuda do profissional. Tá, a primeira coisa que nós temos que buscar é descobrir o que está roubando nossa energia. Tem algo ali do nosso dia a dia que está roubando nossa energia. E hoje o primeiro fator que nós temos que olhar são as redes sociais, o uso de telas, né? A gente, chegou uma mensagem aqui no WhatsApp, entrei no WhatsApp, daqui a pouco passei pro TikTok, no Instagram, e meus 5 minutos ali virou 1 hora, 2 horas. Quando pensei que não era, eu cheguei em casa às 10 horas da noite e já deu 1 hora da manhã bem rapidinho, piscando, nem vi. Então hoje é um grande ladrão de energia. Então identificar o que está roubando sua energia para você poder ali reorganizar o seu dia, o seu tempo e fazer coisas que te dê energia. Por exemplo, cuidado com a alimentação. Se nós não nos alimentamos, nós vamos ter combustível. E o combustível para nós é energia. A alimentação é saúde e energia. Mas eu chego na faculdade, eu como um fast food, como um salgado, com uma Coca-Cola. Né? Isso não é comida de verdade, eu brinco, né? Precisamos de comida de verdade, comida saudável, tá? Então, cuidar da alimentação. Uma outra coisa que nós descuidamos quando o nosso tempo está corrido, temos muitas coisas a fazer, é o descanso. Nós não aprendemos, nós não guardamos na memória, não há acomodação de conhecimento na memória se nós não dormimos. E dormir é descanso. Então o ser humano ele precisa se alimentar bem e precisa também descansar, principalmente o estudante. E um outro ponto é a prática da atividade física. Não tenho tempo. Então nós precisamos cuidar da atividade física, precisamos cuidar da hidratação, tá? Então se movimentar, descansar, se alimentar bem, não esquecer de se hidratar é importante, especialmente no nosso verão amazônico, né? E nunca esquecer, né? Pedir ajuda não é fraqueza. Pedir ajuda quer dizer que você se conhece tão bem a tal ponto de até aqui eu consegui sozinho, daqui para frente, para eu conseguir concluir a minha faculdade com saúde física e mental, eu vou precisar de um auxílio. Né? E a nossa faculdade, ela presta esse auxílio aos alunos. Nós temos um núcleo, que é o NEDIO, que é o Núcleo de Experiência Discente, onde lá nós temos um psicólogo, temos uma psicopedagoga e agora vai estar chegando, agora dia 18, mais um psicopedagogo para auxiliar o aluno. E nós também temos o CIS, né, onde nós temos várias especialidades médicas lá que os alunos podem estar procurando lá para serem atendidos, tá? Lembre-se, o nosso podcast é um espaço de informação, mas não substitui o diagnóstico ou o tratamento profissional. Professor Ananias, em caso de emergência, onde que os nossos alunos ou qualquer pessoa também pode estar procurando? Existe algum contato público para a comunidade? Sim, nós temos. No Brasil tem um projeto chamado CVV, né, que esse projeto, né, ele vai cuidar da vida, prevenção de suicídio. Né? São pessoas treinadas por profissionais, psicólogos, psiquiatras, e você vai estar ligando no número 188,
188, né? Sempre funciona 24 horas por dia. Vai ter alguém que vai fazer esse acolhimento inicial seu, tá? Ligue lá que você será bem atendido, bem acolhido. Não faça nada antes de falar com alguém, né? Ligue se estiver em terapia para o seu terapeuta, ligue para um familiar, um amigo de confiança. Mas aqui nós temos esse Centro de Valorização da Vida, CVV. Você pode estar ligando no número 188. Muito bem, então pessoal, não esqueçam, Centro de Valorização da Vida, número 188, em caso de emergência. Professor, foi uma honra ter você aqui conosco. Nós esperamos ter ajudado você a cuidar um pouco mais da sua saúde mental com essas informações, que você possa cuidar de você e cuidar dos outros. Então, até a próxima temporada do Sementes de Cuidado, Conectando Mentes e Natureza.